Há um momento na vida em que você se olha no espelho e, sem perceber, tenta reconhecer algo que já não sabe mais quem é. Há um reflexo ali, mas ele parece estranho, inquieto, cansado. Você se pergunta se aquela imagem é de fato você, ou apenas o papel que aprendeu a interpretar para ser aceito, amado, respeitado. O ego é como esse espelho quebrado. Quanto mais você tenta se ver nele, mais distorcido se torna o reflexo. Ele promete segurança, mas o que entrega é cansaço. Ele promete poder, mas o que traz é medo. E é neste ponto silencioso que a alma começa a se perguntar: quem sou eu sem aquilo que preciso provar? A maioria das pessoas confunde autoestima com ego. Elas acreditam que se amar é se colocar acima, se proteger é se armar, se valorizar é se comparar. E sem perceber, criam uma identidade inflada, frágil e ansiosa, que precisa constantemente ser confirmada pelos outros, pelo sucesso, pelo controle. É como viver dentro de um teatro em que você é o ator, o público e o crítico ao mesmo tempo. Mas ninguém aguenta sustentar tanto personagem sem se perder do próprio centro. Há um vazio que grita, mesmo quando tudo parece sob controle. É o espírito pedindo silêncio enquanto o ego ainda quer ter razão. O conflito entre o ego e o espírito é sutil, mas destrutivo. O ego quer ser certo, o espírito quer ser livre. O ego quer vencer, o espírito quer compreender. O ego quer ser visto, o espírito quer ver com clareza. Essa guerra silenciosa é o que nos esgota emocionalmente. É o motivo pelo qual, mesmo cercado de elogios, você ainda sente um eco de solidão. Porque o que o ego quer nunca é suficiente. Ele precisa de aplausos contínuos, de reconhecimento externo, de controle sobre tudo o que não entende. Mas o espírito sabe que a verdadeira força está na quietude e não na aprovação. A sabedoria antiga já advertia sobre isso. Em Lucas, capítulo 14, versículo 11, está escrito: porque aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Essa não é uma ameaça, é uma lei natural. Tudo o que se ergue sobre o orgulho cedo ou tarde desaba sob o peso da própria vaidade. A humildade, ao contrário, é a base da clareza. Quando você não precisa mais provar quem é, começa finalmente a ser. E o mais curioso é que nesse estado de simplicidade, a vida começa a cooperar com você, porque você não está mais em guerra com ela. Epicteto, o filósofo estoico, dizia: você é apenas um papel que interpreta, e não o autor da peça. E essa é talvez uma das verdades mais libertadoras que um ser humano pode compreender. O papel que você interpreta, o profissional, o filho, o parceiro, o buscador, é apenas um fragmento da experiência, não a essência do que você é. O ego, no entanto, acredita que o papel é tudo. E quando esse papel é ameaçado, o medo toma conta. Por isso, muitos se sentem perdidos quando não são admirados ou quando algo foge do controle. O ego grita porque acredita que sem o aplauso ele deixará de existir. Mas há um convite escondido nesse desconforto. Talvez o propósito da vida não seja eliminar o ego, e sim iluminá-lo, torná-lo consciente, até que ele deixe de ser tirano e volte a ser servo. O ego não é o vilão absoluto. Ele é uma estrutura que nos protege, mas que, quando inconsciente, nos sabota. Ele é o guardião que se perdeu da própria missão. Quando não é educado pela alma, transforma-se em um mestre cruel que confunde dor com importância. Imagine-se diante desse espelho quebrado outra vez. Cada fragmento mostra uma imagem diferente. O profissional que quer reconhecimento, o filho que busca aprovação, o parceiro que teme rejeição. Todos esses pedaços são parte de você, mas nenhum deles é o todo. O desafio é olhar para cada reflexo sem se apegar, sem condenar, sem fugir. É reconhecer que o ego tenta proteger você, mas faz isso da pior forma, criando muros. E quanto mais altos esses muros, mais longe você fica da própria essência. Nesta jornada, o que eu convido você a fazer não é lutar contra o ego, mas observá-lo. Ele não suporta ser observado, porque quando a consciência o encara, ele perde o poder. O silêncio interior
É o que desarma o ego. É o que transforma a raiva em discernimento, a inveja em aprendizado, a necessidade de controle em confiança. O ego grita, a alma sussurra, e o que cura é sempre o sussurro. Talvez você sinta resistência ao ouvir tudo isso. É natural. O ego tem medo de desaparecer e por isso vai tentar negociar, justificar, se defender. Mas fique, respire, apenas ouça. Dentro desse silêncio, começa o verdadeiro despertar. Quando o espelho se aquieta, a imagem se alinha. Quando o orgulho se rende, a paz se aproxima. Quando o ego se cala, o espírito fala. Hoje, convido você a atravessar comigo essa reflexão profunda. Durante esta hora, vamos juntos olhar o ego com os olhos da sabedoria. Sem culpa, sem pressa, sem julgamento, apenas com presença. Porque o ego é, de fato, o seu inimigo, mas somente enquanto você não o conhece. Quando o compreende, ele se torna um mestre silencioso, que o ensina com dor e paciência o caminho de volta à humildade, à verdade e à liberdade interior. Há prisões que não têm grades, mas que ainda assim sufocam. O ego constrói uma delas com tijolos invisíveis, feitos de medo, de necessidade de aprovação e de comparações silenciosas. Ele sussurra: você é o que faz. Você é o que tem. Você é o que os outros dizem que você é. E assim, pouco a pouco, o ser humano passa a confundir valor com desempenho, essência com imagem, identidade com conquista. Tudo o que não se encaixa nesse molde começa a parecer fracasso, e o que era apenas uma tentativa de se proteger se transforma em uma cela psicológica. Quando o ego domina, a pessoa passa a viver em função de proteger a sua máscara. É como se precisasse provar o tempo todo que está bem, que é forte, que é suficiente. Mas essa performance constante tem um preço: a exaustão. Há um cansaço profundo em fingir que nada o afeta, em carregar a imagem de quem está sempre no controle. E o mais cruel é que, quanto mais o ego tenta mostrar poder, mais fraco ele se sente. Porque o poder que nasce da aparência é sempre frágil. É uma fortaleza construída sobre areia. A confusão entre quem eu sou e o que eu conquistei é o primeiro sinal de aprisionamento. O ego nos faz acreditar que a nossa identidade está nas conquistas, nos títulos, nos papéis. Quando alguém ameaça essa imagem, o corpo reage como se estivesse sob ataque. A neurociência confirma isso. O ego ativa o mesmo circuito cerebral de ameaça que reagiria diante de um perigo físico. Ser contrariado para ele é como ser ferido. É por isso que tantos vivem em constante estado de alerta emocional, prontos para se defender de qualquer crítica, qualquer rejeição, qualquer silêncio. Mas há algo ainda mais sutil e devastador. O ego constrói muros em nome da segurança emocional, e esses muros o isolam das conexões mais autênticas. Quando você precisa ser admirado, deixa de ser verdadeiro. Quando precisa estar certo, deixa de estar presente. Quando vive para ser notado, deixa de ser visto de verdade. O ego promete proteção, mas o que ele entrega é solidão. Ele faz o indivíduo acreditar que está se fortalecendo, quando na verdade está se distanciando do que é real. Imagine alguém que vive tentando controlar a própria imagem. A cada olhar do outro, uma vigilância. A cada comentário, um julgamento interno. A cada sucesso, o medo de perder o status. Essa pessoa pode parecer confiante, mas por dentro há uma ansiedade constante. É a tensão de quem teme cair de um pedestal que nunca foi real. O ego vive de sustentação artificial. E toda sustentação artificial exige esforço permanente. É por isso que há tantas pessoas cansadas, mesmo quando parecem ter tudo. O corpo pode estar vestido de sucesso, mas a alma veste o peso da manutenção. Essa prisão é invisível porque se confunde com virtude. Muitos chamam de autoconfiança, o que na verdade é apenas um ego em alerta. Muitos chamam de força, o que é apenas medo de fraqueza. Muitos chamam de opinião, o que é apenas a necessidade de ter razão. E é assim que o ego mantém o ciclo, transformando a defesa em identidade, o medo em discurso, o orgulho em justificativa.
Enquanto isso, a alma vai se afastando, silenciosa, como alguém que observa de longe um amigo que se perdeu. Mas há um instante em que a consciência começa a despertar. Ele costuma surgir depois de um fracasso, de uma rejeição, de um momento de impotência. Quando tudo aquilo que sustentava o ego começa a ruir, surge um vazio desconcertante. É o colapso da máscara. Nesse ponto, muitos se desesperam. Outros se libertam, porque é ali, naquele espaço onde o controle se quebra, que o verdadeiro eu começa a respirar. O que parecia desmoronamento é, na verdade, o início de uma reconstrução mais honesta. A alma não deseja destruir o ego, deseja apenas que ele volte ao seu lugar. Que pare de se confundir com a essência, que volte a ser instrumento e não senhor. O espírito não precisa provar nada, porque ele já é. Ele não precisa ser admirado, porque reconhece o próprio valor sem precisar de aplausos. Ele não precisa vencer, porque compreende que a vitória mais elevada é a serenidade. Se você sente que vive defendendo uma imagem, talvez essa seja a sua cela. E o primeiro passo para sair dela não é forçar a fuga, é perceber as grades. Quando você as vê, algo começa a se abrir por dentro, porque o ego sobrevive na inconsciência, mas desaparece sob a luz da atenção. E é nesse instante que o coração, pela primeira vez em muito tempo, começa a lembrar que liberdade não é controlar o que pensam sobre você, mas deixar de depender disso para existir. Há um medo antigo que habita o coração humano, o medo de desaparecer, de passar despercebido, de não ser lembrado, de não deixar marcas. Esse medo, quando inconsciente, se transforma na raiz do ego. É ele que faz alguém buscar incessantemente ser notado, ser admirado, ser relevante. O ego teme a irrelevância mais do que a dor. E é por isso que muitos preferem ser odiados a serem ignorados, porque o ódio ainda é uma forma de atenção. O silêncio não. O silêncio o obriga a olhar para dentro, e o que se vê ali é algo que o ego não suporta, o próprio vazio. A dopamina da validação é um dos vícios mais sutis do nosso tempo. Cada curtida, cada elogio, cada olhar de aprovação funciona como uma pequena dose de sobrevivência emocional. E o problema não está no reconhecimento em si, mas na dependência dele. Quando a alma esquece o próprio valor, começa a buscar nos olhos dos outros a confirmação da própria existência. O ego vive desse combustível externo, mas é um combustível que queima rápido e deixa um rastro de exaustão. Assim, quanto mais ele é alimentado, mais faminto se torna. A Bíblia nos alerta com uma sabedoria profunda em João, capítulo 5, versículo 44. Buscais glória uns dos outros e não a glória que vem do único Deus. Essa pergunta ecoa como um espelho espiritual. Ela nos convida a perceber o quanto da nossa busca por reconhecimento é, na verdade, uma fuga da própria essência. Quando o foco está em ser visto, o ser se perde. Quando o desejo é ser lembrado, o presente se torna um palco. E quando o palco toma o lugar da alma, a verdade se apaga sob a luz artificial do ego. O medo de ser esquecido nasce do esquecimento de si mesmo. Enquanto o ego busca a eternidade através da imagem, o espírito encontra a eternidade no instante presente. O ego quer gravar o nome nas memórias alheias. O espírito quer gravar a verdade no próprio coração. Essa é a diferença entre existir como personagem e viver como presença. Porque quem vive em presença não teme o esquecimento, pois entende que tudo o que é verdadeiro permanece, mesmo quando o mundo esquece. A neurociência mostra que o cérebro humano associa a atenção com segurança. Ser ignorado ativa o mesmo sistema de dor que um ferimento físico. Por isso, quando alguém se sente invisível, o corpo reage com ansiedade, tensão, desamparo. Mas essa dor é, na verdade, um convite. Ela pede reconexão com o centro. Porque quando você se reconhece, a ausência de reconhecimento externo deixa de ser ameaça. O verdadeiro alívio vem quando você descobre que não precisa ser lembrado para ter valor. O ego teme o esquecimento, mas o espírito encontra paz nele.
O esquecimento, às vezes, é o remédio que limpa o orgulho e revela a essência. Quando você deixa de ser visto, começa a ver. Quando ninguém o chama, é ali que você escuta a própria voz. Quando ninguém o valida, descobre o que é verdadeiramente sólido dentro de si. Essa é a beleza do silêncio. Ele retira o brilho do palco e devolve o brilho da alma. E é nesse lugar discreto e sereno que o medo de ser esquecido se transforma em serenidade por simplesmente ser. O orgulho é uma armadura pesada. Ele protege, mas aprisiona. O ego o veste como quem se cobre de coragem, mas, na verdade, o faz para esconder uma ferida antiga, a de não se sentir suficiente. É por isso que o orgulho não é sinal de força, e sim de medo. Medo de ser visto em vulnerabilidade. Medo de reconhecer limitações. Medo de admitir que, por trás da postura firme, há um coração cansado de fingir segurança. O ego transforma esse medo em arrogância, porque acredita que dominar os outros é mais fácil do que olhar para a própria fragilidade. O orgulho é o disfarce emocional da insegurança. Ele faz a dor parecer poder. Faz a solidão parecer independência. Faz o distanciamento parecer maturidade. Mas por trás de cada postura fria, há alguém que teme ser rejeitado. Alguém que aprendeu a confundir amor próprio com isolamento. O orgulho impede o crescimento porque fecha o coração. E um coração fechado pode parecer inteiro, mas está apenas protegido demais para sentir. Essa blindagem emocional, tão valorizada no mundo moderno, é, na verdade, um sinal de desconexão profunda. Epicteto dizia que o verdadeiro domínio é sobre si, não sobre os outros. Essa é uma das chaves mais simples e mais difíceis da sabedoria humana, porque dominar o outro exige força exterior, mas dominar a si exige lucidez interior. É muito mais fácil reagir do que compreender. É mais simples erguer a voz do que observar o próprio silêncio. É mais confortável manter o orgulho do que admitir. Eu também sinto medo. Mas é nesse reconhecimento que a verdadeira força nasce. Quando você para de sustentar a máscara, a alma finalmente respira. Há uma distorção moderna que faz muitos acreditarem que ceder é fraqueza. Mas às vezes, ceder é apenas um ato de consciência. Há sabedoria em baixar a guarda, quando a guerra não faz sentido. O orgulho quer vencer, mas a sabedoria quer compreender. O orgulho quer estar certo, mas a alma quer estar em paz. E há uma grande diferença entre vencer uma discussão e vencer a si mesmo. Porque quem vence o outro pode alimentar o ego, mas quem vence a si alcança a serenidade. Reconhecer onde o orgulho é apenas medo disfarçado é um exercício de verdade interior. Observe em silêncio os momentos em que você se sente atacado por uma opinião ou diminuído por uma situação. Há um impulso quase automático de defesa, uma necessidade de mostrar valor. É o ego tentando se manter intacto. Mas se você parar por um instante e respirar, talvez perceba que não há ataque real, apenas um reflexo de velhas feridas. E quanto mais luz você lança sobre elas, menos elas o controlam. O orgulho parece força, mas é apenas tensão. Parece domínio, mas é resistência. A verdadeira força é silenciosa. Ela não precisa de plateia, nem de troféus. Ela nasce da integridade, do reconhecimento humilde das próprias imperfeições e da coragem de continuar aprendendo. O orgulho quer provar, a alma quer compreender. E quando o entendimento se torna mais importante do que a vitória, o ego se dissolve e o ser finalmente descansa no lugar mais seguro que existe, a verdade. O ego é astuto. Quando percebe que não pode mais dominar o mundo pela força, ele tenta dominar o mundo pela virtude. Aprende a falar a linguagem da luz, mas continua servindo à sombra. Começa a se esconder em gestos de bondade, em discursos de humildade, em atos de fé. Mas o propósito lá no fundo ainda é o mesmo: ser admirado. O ego que antes buscava poder pela aparência, agora busca poder pela pureza. E assim, até a espiritualidade se torna um palco, um disfarce bonito, mas ainda um disfarce. Há um tipo de orgulho que é ainda mais perigoso que o orgulho comum, o orgulho de ser humilde.
Ele se expressa sutilmente quando alguém se orgulha de sua renúncia, de sua generosidade, de sua compaixão. É o ego que tenta se disfarçar de virtude, desejando, no fundo, ser visto como melhor do que os outros. Essa é uma armadilha mortal, porque veste o ego com a roupa do espírito, e quando isso acontece, o crescimento cessa. O indivíduo acredita que já chegou, que já compreendeu, que já é, e nada fecha mais o caminho da sabedoria do que a certeza da própria iluminação. Na Bíblia, Jesus contou uma parábola sobre um fariseu que orava de si para si mesmo. Ele agradecia por não ser como os outros homens e enumerava suas boas ações. Mas diante de Deus, suas palavras não tinham peso, porque ele orava com o ego, não com a alma. O fariseu não falava com o divino, falava com o espelho. E é assim que muitos ainda vivem, transformando a fé em palco e a oração em performance. A espiritualidade, quando guiada pelo ego, deixa de libertar e começa a aprisionar. A verdadeira humildade não se exibe. Ela é silenciosa, natural, sem esforço. É o estado de quem não precisa parecer nada para ser tudo. É a serenidade de quem reconhece: eu ainda estou aprendendo. O ego se ofende com essa frase. Ele quer ser o mestre, não o aprendiz. Mas o espírito sabe que o aprendizado é infinito e que o conhecimento verdadeiro nasce da entrega, não da comparação. Quando você não precisa mais provar sua pureza, começa a ser puro de verdade. O ego espiritualizado também pode se esconder em atitudes de aparente bondade. Ele doa para ser reconhecido, perdoa para parecer evoluído, ajuda para se sentir superior. E por isso, mesmo praticando o bem, permanece inquieto, porque o bem que nasce da necessidade de aplauso nunca traz paz. A paz só surge quando o bem é feito pelo bem, quando não há testemunhas nem expectativas, apenas presença. A alma não precisa ser aplaudida, porque já encontra sentido no próprio ato de amar. Identificar quando a fé serve ao ego e não à alma é um processo de sinceridade radical. Requer silêncio, observação e coragem para reconhecer o próprio auto-engano. O ego pode citar escrituras, fazer caridade, recitar mantras e ainda assim estar perdido em si mesmo. Mas há um sinal que sempre revela a diferença. Quando o coração se enche de leveza, é o espírito. Quando se enche de superioridade, é o ego. A espiritualidade verdadeira não faz você se sentir acima dos outros. Faz você se sentir parte de todos. E é nesse ponto silencioso de igualdade que o amor deixa de ser conceito e volta a ser presença viva. O ego vive em guerra com o imprevisível. Ele quer entender tudo, controlar tudo, prever tudo. A incerteza o apavora. É como se o mundo precisasse se dobrar à sua vontade para que ele se sentisse seguro. O controle, para o ego, é a tentativa desesperada de vencer o medo da impotência. Ele acredita que, se conseguir dominar as circunstâncias, evitará a dor. Mas o que ele não percebe é que, na tentativa de controlar a vida, acaba sendo controlado por ela. Cada detalhe que foge do esperado se transforma em ameaça, e cada ameaça desperta ansiedade. Assim, o ego passa a viver em constante estado de tensão, um alerta interminável contra tudo o que ele não pode prever. Por trás do perfeccionismo e da rigidez, há quase sempre um medo não nomeado, o medo de falhar, de perder, de não ser capaz. O perfeccionista não busca excelência, busca segurança. Ele quer garantir que o mundo o aprove, que nada escape de suas mãos. Mas o controle é uma ilusão. A neuropsicologia mostra que quanto mais alguém tenta controlar o que não depende de si, mais ativa os circuitos da ansiedade. O corpo se prepara para batalhas que nunca acontecem. O coração vive em estado de defesa. O ego confunde hiperatenção com domínio, mas o que está exercendo é apenas medo disfarçado de eficiência. Há uma armadilha perigosa nesse comportamento. O controle dá a falsa sensação de poder, mas, na verdade, é um tipo de escravidão. Porque quem precisa controlar tudo nunca descansa. Está sempre vigilante, tenso,
pronto para corrigir, ajustar, evitar. O controle impede o fluxo da vida, impede o improviso, impede a surpresa. Ele cria um tipo de rigidez que mata a espontaneidade. E a alma, que é livre por natureza, começa a definhar sob o peso dessa rigidez. O ego acredita que a previsibilidade é segurança. Mas a vida não foi feita para ser previsível. Ela foi feita para ser vivida. A filosofia estoica ensina que há coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. Essa distinção simples é o que separa a serenidade da ansiedade. O ego ignora essa verdade e tenta controlar até o que pertence ao universo. Ele quer que os outros ajam como ele espera, quer que o tempo siga seu ritmo, quer que o mundo o obedeça. Mas o espírito aprende a confiar. Ele entende que o controle real é o domínio interno, a capacidade de permanecer calmo mesmo quando tudo muda. Esse é o poder que o ego não compreende, porque não pode ser visto, nem medido, nem exibido. A prática do desapego começa nas pequenas coisas. Não é abandonar responsabilidades, mas soltar o peso da expectativa. É fazer o melhor que se pode e deixar o resultado seguir o seu curso. É confiar que há uma sabedoria maior guiando o fluxo da vida, mesmo quando o ego não entende. A rendição não é desistência, é aceitação lúcida. É o instante em que o coração para de lutar contra o que é. Quando você solta o que não depende de você, descobre uma liberdade que o controle jamais oferecerá. O ego acredita que pode proteger você da dor controlando o mundo. Mas a verdade é que ele causa a dor tentando fazer isso. A liberdade interior nasce quando você percebe que não precisa mais ajustar tudo à sua medida para se sentir em paz. A paz não vem do controle, mas da confiança. Não vem da certeza, mas da entrega. Não vem da força, mas da presença. Quando o ego finalmente se rende, o espírito desperta. E nesse despertar silencioso, você percebe que o que precisava dominar nunca foi o mundo, era apenas a si mesmo. Nem todo ego se expressa com arrogância. Às vezes, ele se esconde por trás da dor. Cria um personagem que se alimenta da própria ferida. É o papel de vítima, sutil, convincente e muitas vezes inconsciente. Nesse papel, o ego não busca poder pela superioridade, mas pela fragilidade. Ele quer ser notado, cuidado, compreendido. E para garantir isso, mantém vivo o sofrimento. O que parece vulnerabilidade, na verdade, é controle. É o controle por meio da culpa, da compaixão e da piedade alheia. O ego diz: olha o que fizeram comigo. Mas o que realmente quer dizer é: olha para mim. Essa é uma das formas mais disfarçadas de aprisionamento, porque a dor parece legítima, e muitas vezes é. Mas quando ela se torna identidade, deixa de ser instrumento de cura e passa a ser ferramenta de manipulação emocional. A mente cria uma narrativa onde tudo acontece contra mim, e assim, o ego se mantém no centro da história. O sofrimento vira motivo de orgulho, e o mundo inteiro passa a girar em torno dele. Essa posição oferece algo que o ego deseja profundamente: relevância. Ser a vítima é, no fundo, uma forma de continuar sendo o protagonista. A mente que precisa de sofrimento para continuar relevante não quer se curar, quer ser confirmada. Ela busca aliados, testemunhas, alguém que diga: você está certo em sofrer. E cada vez que essa validação chega, o ciclo se reforça. É por isso que muitas pessoas resistem, mesmo inconscientemente, à própria libertação. Porque sem o papel de ferido, não sabem quem são. O ego teme a cura porque a cura o desmascara. Ele prefere a dor conhecida à liberdade incerta. Prefere a narrativa de vítima ao silêncio que a verdade exige. A sabedoria bíblica nos oferece um símbolo profundo em Jó. Ele perdeu tudo: família, bens, saúde. Mas mesmo em meio ao sofrimento, não perdeu o senso de propósito. Jó não negou sua dor, mas também não fez dela uma identidade. Ele lamentou, questionou, mas permaneceu fiel àquilo que acreditava. Sua dor não o tornou refém, o tornou sábio.
Há uma diferença entre sofrer e se definir pelo sofrimento. Um desperta compaixão, o outro aprisiona. O ego quer usar a dor como escudo. O espírito quer transformá-la em luz. A vitimização também pode se manifestar em sutilezas diárias, a queixa constante, a comparação injusta, a crença de que os outros sempre têm mais sorte. O ego adora se alimentar de injustiças. Ele precisa de uma história onde possa culpar o mundo e se absolver. Mas toda vez que você culpa, você se enfraquece, porque transfere o poder que tem sobre si para aquilo que o feriu. A força espiritual nasce quando você assume responsabilidade até pelo que não escolheu. Quando diz, isso me aconteceu, mas não me define. A alma não precisa da vitimização para ser vista. Ela brilha mesmo no silêncio. O ego usa a dor para chamar atenção, mas a alma usa a dor para se purificar. O ego chora por reconhecimento, a alma chora por transformação. Há uma diferença abissal entre as duas lágrimas. Uma pede aplauso, a outra, liberdade. Quando você percebe isso, começa a transformar o próprio sofrimento em sabedoria, porque a verdadeira vitória não está em provar o quanto doeu, mas em mostrar que, mesmo ferido, você continuou inteiro. Poucas forças corroem tanto a alma quanto a comparação. Ela se infiltra devagar, sem ruído, e vai minando a paz de quem a alimenta. O ego vive dela, como um parasita que se nutre da diferença. Ele precisa do eu contra o outro para existir. Precisa se medir, se provar, se destacar. E nessa disputa invisível, a mente se torna um campo de batalha. A comparação é o veneno que faz você olhar para o que falta e esquecer o que tem. É a lente distorcida que transforma o dom do outro em ameaça e o seu próprio caminho em insuficiência. O mundo moderno potencializou esse vício. As redes sociais, com seus retratos perfeitos e suas vidas editadas, tornaram-se o altar da comparação. Rolamos a tela sem perceber que estamos rolando também a nossa autoestima. Cada imagem é um lembrete silencioso de tudo que o ego acredita não ter. E o que deveria inspirar passa a ferir. Surge a inveja disfarçada de admiração, o julgamento mascarado de opinião. E pouco a pouco, a alma vai se afastando da gratidão, até esquecer o próprio valor. A dopamina da inveja é efêmera, acende rápido e apaga, deixando cinzas de vazio. A neurociência explica que a comparação ativa o mesmo circuito de recompensa que o sucesso. Mas há uma diferença sutil. A dopamina da comparação nunca traz satisfação duradoura. Ela vicia porque exige um novo melhor que o tempo todo. É um prazer que não se sustenta. E é por isso que o ego precisa sempre de um novo alvo. O outro é apenas o espelho onde ele mede a própria falta. Mas o que o ego não entende é que nenhum espelho externo poderá refletir a plenitude que só o autoconhecimento oferece. A gratidão é o antídoto silencioso desse veneno. Ela é a sabedoria que contém a mente no presente. Quando você agradece, a comparação perde o poder, porque o foco deixa de estar no que falta e se volta para o que floresce. A gratidão é uma prática de contenção, não no sentido de limitar, mas de centrar. Ela ensina a alma a permanecer firme, mesmo diante do brilho alheio, porque a luz do outro não apaga a sua. Apenas mostra que o sol tem muitos ângulos. A comparação destrói o respeito interior porque transforma a vida em corrida. Faz o tempo parecer escasso, o sucesso parecer urgente e a felicidade parecer um troféu. Mas a vida não é competição, é jornada. O ritmo da alma é diferente para cada um. E o que parece atraso pode ser apenas maturação. Cada flor desabrocha no seu tempo e nenhuma delas se sente inferior por não ter o mesmo perfume da outra. A natureza não compete, apenas floresce. O ego precisa vencer. O espírito apenas deseja evoluir. Quando você para de se comparar, começa a se ouvir. Quando deixa de buscar aplauso, começa a buscar sentido. A verdadeira prosperidade não está em ter mais do que alguém, mas em viver em paz com o que é seu. O ego mede, o espírito compreende. E quando a compreensão chega,
O veneno da comparação se transforma em alimento de sabedoria, porque só quem aprende a admirar sem invejar é capaz de crescer sem se perder. A humilhação é uma das experiências mais dolorosas que o ser humano pode viver. Ela fere o orgulho, desmonta a imagem e desarma o controle. Mas, ao contrário do que o ego acredita, a humilhação não destrói, revela. Ela mostra o tamanho real daquilo que você pensava ser. Mostra a fragilidade por trás da armadura, a dependência escondida sob a aparência de força. É como se a vida, num gesto severo de misericórdia, arrancasse a máscara e dissesse: veja quem você realmente é sem ela. É doloroso, mas profundamente libertador. O ego teme a humilhação porque ela o desmascara. Ele constrói identidades inteiras para evitar o desconforto de parecer pequeno. Investe energia em manter reputações, em sustentar aparências, em garantir respeito. Mas quando a vida desmonta essas ilusões, algo muito mais puro se revela. O orgulho cai, o controle se quebra, e o que resta é a verdade. É nesse ponto de vulnerabilidade que a alma volta a respirar. O que o ego chama de derrota, o espírito chama de depuração. A humilhação não é o fim, é o início da honestidade. As Escrituras guardam inúmeros exemplos dessa sabedoria. José, filho de Jacó, foi vendido pelos irmãos, humilhado, esquecido, preso. Tudo o que sustentava sua identidade humana foi arrancado. Mas por trás de cada queda havia uma preparação. O homem que foi rejeitado se tornou o governante do Egito. A humilhação o curou do orgulho, o ensinou a compaixão e o preparou para servir. Porque a verdadeira liderança nasce depois da rendição. Antes disso, é apenas vaidade em forma de poder. Sêneca escreveu: nenhum homem é mais forte do que aquele que aceita sua própria fraqueza. Essa é a essência da cura pela humilhação. O ego busca força através do domínio. O espírito encontra força através da aceitação. Quando você para de lutar contra a queda, ela se torna voo, porque o solo da humilhação é fértil para a humildade. É ali, entre os fragmentos do que o ego acreditava ser, que a verdade floresce. A dor abre espaço para algo que estava esquecido: a simplicidade. O que muitos chamam de fracasso, na verdade, é um gesto de purificação. A humilhação quebra o que era falso. Obriga a alma a recomeçar do zero, mas agora com verdade. E essa verdade é tão poderosa que se torna inabalável. Aquele que já foi humilhado e aprendeu com isso, deixa de temer a opinião alheia. Já esteve no fundo e o fundo o tornou livre. A vergonha se transforma em sabedoria, o medo em serenidade. O ego perde o domínio e o espírito assume o comando. Por isso, não há vergonha em ser humilhado. Há apenas o convite de aprender. A humilhação é o espelho mais nítido que a vida oferece. Ela mostra não o que você gostaria de ser, mas o que você precisa ver. E ao encarar esse reflexo com coragem, você descobre que não há nada a provar, porque aquele que conhece suas fraquezas já não precisa se defender. Ele se torna inteiro, justamente porque parou de fingir que é invencível. E nesse instante, o ego se cala, e a alma enfim se torna verdadeira. O ego se alimenta do ruído. Ele precisa da opinião, da resposta, da comparação, do constante movimento das palavras. O silêncio, para ele, é ameaça, porque é no silêncio que o falso eu começa a desaparecer. O barulho distrai, preenche, mascara. O silêncio, ao contrário, revela. Quando tudo ao redor se cala, o que resta é você, sem os papéis, sem as justificativas, sem os escudos. E é exatamente isso que o ego não suporta: ser visto sem as suas defesas. O silêncio o expõe, mostra o quanto ele depende da aprovação para existir. A mente egóica teme o vazio, porque nele não há nada a controlar. Não há com quem competir, nem de quem se proteger. O silêncio é o deserto, onde o eu fabricado se desfaz. E o deserto é desconfortável, porque nele não há distrações. Mas é nesse mesmo vazio que o espírito desperta. Quando a alma se aquieta,
Começa a ouvir o que o ego sempre tentou abafar: a voz da verdade interior. Essa voz não grita, não argumenta, não disputa, apenas é. E é nessa presença serena que se encontra uma força que o ego jamais conhecerá. Epicteto falava sobre o exercício do retiro interno, a prática de observar-se sem julgamento. Esse é o início da liberdade. Sentar-se consigo mesmo em silêncio e permitir que os pensamentos venham e vão sem segui-los. Esse gesto simples desmonta a ilusão de identidade que o ego criou, porque o que observa não é o mesmo que pensa. O que percebe não é o mesmo que reage. Quando você começa a ver os próprios pensamentos como nuvens que passam, percebe que o céu é você e não as nuvens. Essa compreensão é o começo da paz. O silêncio cura porque devolve proporção. Ele mostra que muitas batalhas que o ego travava eram apenas ruído. Mostra que o outro não era inimigo, apenas espelho. Mostra que o tempo não era pressa, apenas passagem. Quando a mente se cala, o coração começa a entender. E o que antes parecia problema, torna-se apenas parte do fluxo da existência. A alma, nesse estado, já não precisa de respostas. Ela compreende que a verdade não está no som, mas na pausa entre as palavras. A metáfora é simples. O ouro só aparece quando o rio se acalma. Enquanto a água está turva e agitada, nada pode ser visto. Assim também é o espírito. O brilho da consciência só emerge quando as emoções se aquietam. O ego faz tempestade porque teme o que o silêncio revelará. Mas quando a correnteza perde força, o fundo se mostra. E o fundo é sempre mais bonito do que o ego imaginava. O silêncio que o ego teme é, na verdade, a morada da alma. É nele que o ser reencontra a lucidez e a presença. É nele que a voz interior substitui o barulho externo. É nele que o orgulho perde sentido, que a dor encontra descanso e que o amor deixa de ser busca para se tornar estado. O silêncio é o fim do ego e o início da sabedoria. Porque quando o som cessa, o espírito fala. E o que ele diz, no mais íntimo da quietude, é simples e eterno. Agora você voltou para casa. Há uma diferença sutil e profunda entre autoconfiança e autoexaltação. Mas o ego insiste em confundi-las. A autoconfiança é silenciosa, firme. Nasce da coerência entre o que se é e o que se faz. Já a autoexaltação é barulhenta, ansiosa. Nasce da necessidade de provar o próprio valor. A primeira vem da integridade, a segunda, do medo. O ego acredita que precisa ser admirado para se sentir forte. O espírito, ao contrário, sabe que a força verdadeira não precisa de plateia. Ela se sustenta sozinha, como uma montanha que não pede aplauso para continuar sendo montanha. O mundo moderno valoriza a imagem da autoconfiança, mas raramente reconhece o que a sustenta. Por isso, muitos acabam cultivando um tipo de confiança artificial, uma postura que busca convencer e não compreender. A autoexaltação se manifesta no discurso do eu posso tudo, eu sei mais, eu não erro. Mas por trás desse tom afirmativo há um coração inseguro. Quanto mais o ego se exalta, mais frágil se torna, porque ele precisa, o tempo todo, ser reafirmado. É uma força que depende da reação do outro, e toda força que depende de aprovação externa é apenas aparência. A psicologia moderna confirma que a verdadeira autoconfiança nasce da coerência interna, quando pensamento, sentimento e ação caminham juntos. É um estado de integridade, não de ostentação. Quem é coerente não precisa convencer. A presença fala por si. Essa é a força dos que vivem em paz consigo mesmos, a de não precisar ser percebido para ser real. O ego quer brilho, o espírito quer verdade. E a verdade, na maioria das vezes, é discreta. A Bíblia também revela esse contraste. Em Jeremias, capítulo 9, versículo 23, está escrito: Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. O que o texto ensina é que o valor verdadeiro não está no que se exibe, mas no que se sustenta.
O sábio de verdade não se vangloria de saber, porque entende que o conhecimento é apenas um meio de servir. O forte de verdade não se orgulha da força, porque sabe que ela é empréstimo, não posse. O espírito vive essa humildade natural, não por submissão, mas por clareza. Há um instante em que o ego tenta se justificar dizendo, mas eu só quero me amar. E de fato, o amor próprio é essencial. Mas o amor próprio que o ego pratica é diferente do amor próprio da alma. O primeiro busca destaque, o segundo busca paz. O ego quer ser o melhor, a alma quer ser inteira. O ego quer ser admirado, a alma quer ser verdadeira. Um se alimenta de comparações, o outro de presença. É por isso que a autoconfiança espiritual é tranquila. Ela não precisa ser notada para existir. Distinguir força interior de necessidade de palco é o que separa a sabedoria da vaidade. A força interior é silenciosa, paciente, constante. Não precisa de declarações nem de reconhecimento. É o tipo de poder que cresce na sombra e floresce no momento certo. A autoexaltação, por outro lado, é inquieta. Precisa ser vista, precisa ser lembrada, precisa ser aplaudida. Mas quando a vida silencia os aplausos, ela desmorona. Por isso, o verdadeiro fortalecimento espiritual não acontece quando o mundo o reconhece, e sim, quando mesmo sem reconhecimento algum você continua inteiro. Porque quem é autêntico não precisa se exaltar, apenas existe com dignidade, e isso basta. A verdadeira grandeza não grita. Ela não precisa erguer a voz, nem ocupar o centro. Ela se manifesta em gestos simples, em presenças calmas, em corações que compreendem que servir é a mais alta forma de poder. O ego, porém, busca a grandeza visível. Ele quer ser lembrado, quer ser aplaudido, quer ser o nome por trás da glória. Mas o espírito sabe que o que é verdadeiramente grandioso não precisa ser anunciado. É o que se faz em silêncio que realmente transforma, porque a grandeza não está em ser exaltado, mas em permanecer íntegro quando ninguém está olhando. Os grandes não são os que se impõem, e sim os que inspiram. Não são os que acumulam, mas os que compartilham. A alma nobre não precisa de reconhecimento, porque encontra sentido na própria contribuição. Jesus demonstrou essa verdade de forma absoluta quando lavou os pés de seus discípulos. Aquele que tinha o poder de comandar, escolheu servir. E com esse gesto simples, redefiniu o conceito de liderança. A verdadeira liderança não é hierarquia, é humildade. Não é domínio, é entrega. É o poder que nasce do amor, e não da imposição. O ego busca ser visto. Ele acredita que ser admirado é o mesmo que ser valioso. Por isso, cria personagens, títulos, imagens. Quer parecer indispensável. Mas o espírito busca ser útil. Ele quer tocar, ajudar, curar, sem precisar ser lembrado por isso. É uma grandeza que não depende de eco. Uma grandeza que nasce do propósito e não da vaidade. E, paradoxalmente, quanto mais alguém serve com sinceridade, mais a vida o eleva. Não porque ele buscou ser elevado, mas porque se tornou leve. Na prática, servir é uma forma silenciosa de vencer o ego. Quando você coloca o bem comum acima da necessidade de reconhecimento, o ego perde o controle. Ele quer crédito, o espírito quer significado, e o significado é mais duradouro que qualquer glória. O ego pode ser esquecido, mas o bem que se faz em nome do amor permanece. Ele cria raízes invisíveis, espalha frutos que alimentam gerações e continua vivo muito depois que o nome desaparece. Essa é a verdadeira imortalidade. Filosoficamente, o paradoxo da grandeza é que quanto mais você tenta alcançá-la, mais distante ela fica. Porque ela não pode ser conquistada, só pode ser revelada. Ela se revela quando o ser humano se esvazia das pretensões e se enche de presença. Quando para de buscar destaque e começa a buscar sentido. Quando entende que o poder não está em estar acima, mas em estar junto. Quando serve não por dever, mas por amor. O ego busca grandeza através da exaltação. O espírito a encontra através da simplicidade.
Enquanto o ego quer ser o sol, o espírito prefere ser o raio de luz que toca o outro discretamente. E é por isso que o espírito vence, mesmo quando o mundo não percebe, porque no fim, a grandeza não está no aplauso, mas na transformação silenciosa que o amor é capaz de gerar. O que o ego chama de fraqueza, servir, ouvir, acolher, é exatamente o que faz da alma algo imensamente poderosa. A grandeza verdadeira é a que não precisa se provar. É a que permanece mesmo quando tudo o mais passa. Há uma ironia dolorosa na forma como o ego lida com o sucesso. Ele o deseja com todas as forças, sonha com ele, luta por ele, mas quando o alcança, teme perdê-lo. E dominado por esse medo, começa a destruir o que construiu. O ego quer vencer, mas não sabe lidar com a vitória, porque a vitória o expõe. Expõe o medo de não conseguir sustentar, expõe o vazio que o reconhecimento não preenche. Então, mesmo no topo, ele se sente pequeno. E para não encarar esse vazio, cria um novo conflito, uma nova crise, uma nova luta. Assim, o ego permanece ocupado e evita o silêncio que o sucesso traria. A mente egóica é especialista em sabotar o que conquista. Ela cria distrações, exageros, autocríticas, comportamentos impulsivos. É como se dissesse: eu quero, mas não mereço. Esse conflito interno nasce da crença de que o valor pessoal depende do fazer, não do ser. Quando o ego realiza algo grande, por um breve instante sente satisfação, mas logo depois vem o medo. O medo de falhar, o medo de não repetir, o medo de ser esquecido. E para aliviar essa tensão, ele mesmo destrói o que criou. A autossabotagem é a forma inconsciente de manter o sofrimento familiar. A síndrome do impostor é uma expressão moderna para essa dinâmica. Ela aparece quando alguém conquista algo e, em vez de celebrar, sente culpa ou dúvida. É o ego em colapso. Ele não acredita que possa ser digno sem esforço constante, sem luta, sem sacrifício. A paz o desconcerta. Ele associa tranquilidade à vulnerabilidade e por isso busca novos desafios para se sentir novamente vivo. O problema é que essa busca constante não nasce do crescimento, mas do medo de parar. E o medo de parar é o medo de se encontrar. Há inúmeros exemplos reais disso. Quantos executivos adoecem depois do auge da carreira? Quantos artistas entram em crise depois de serem aclamados? Quantas pessoas, após realizarem um sonho, se sentem estranhamente vazias? Isso acontece porque o ego busca o sucesso para ser alguém, e não para expressar o que é. Ele usa o sucesso como armadura, não como expressão. Quando o reconhecimento chega e a armadura cai, o que resta é o silêncio. E o silêncio é o território onde o espírito começa a falar. Mas o ego teme essa voz porque ela diz: você nunca precisou provar nada. O espírito não sabota o sucesso, ele o expande. Porque entende que o sucesso verdadeiro é consequência, não finalidade. É a soma natural de quem vive em coerência. O espírito não teme perder, porque sabe que o que é real não se perde. Ele não busca repetir glórias, porque compreende que a vida se move em ciclos e que cada ciclo traz a oportunidade de crescer de forma diferente. O ego vive de manter, o espírito vive de fluir. E é essa fluidez que impede a autossabotagem. Quando a mente finalmente compreende que o valor pessoal não depende do resultado, o sucesso deixa de ser prisão e se torna passagem. O ego quer conquistar o topo. O espírito quer ampliar o horizonte. E no fim, é o horizonte que liberta. Porque quem encontra paz no ser não teme mais o movimento da vida. Ele não precisa destruir o que construiu para se sentir inteiro. Ele apenas continua, sereno, presente, lúcido, sabendo que o verdadeiro sucesso é permanecer fiel à própria essência, mesmo quando o mundo muda ao redor. Há um ponto na jornada em que o ego já não tem mais argumentos. Ele lutou por poder, por reconhecimento, por controle, por razão, e ainda assim não encontrou paz. É nesse momento que a alma começa a entender o que o ego jamais entenderá, que a liberdade não vem de conquistar, mas de soltar. O desapego não é desistência,
é maturidade espiritual. É a compreensão de que nada que realmente importa pode ser perdido. O que se perde são apenas as formas, os papéis, as ilusões. O que é verdadeiro permanece, porque pertence à essência, não à aparência. O ego morre quando paramos de disputar. Enquanto o ego quer vencer, o espírito quer compreender. Enquanto o ego quer ter, o espírito quer ser. Enquanto o ego quer segurar, o espírito quer confiar. É nesse movimento de entrega que acontece a libertação real. A Bíblia descreve essa transição com clareza em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa não é uma anulação do ser, mas o reconhecimento de que o eu verdadeiro é o que observa, não o que reage. É o eu que permanece sereno, mesmo quando o mundo muda. A filosofia estoica concorda. Para os antigos sábios, o eu verdadeiro é aquele que observa, que mantém a consciência desperta em meio ao caos. O desapego não significa frieza, mas lucidez. Significa amar sem tentar possuir, trabalhar sem se perder no resultado, sonhar sem se prender à expectativa. É a arte de estar inteiro em tudo, mas livre de tudo. Esse é o ponto em que o ser humano deixa de viver como vítima do destino e passa a viver como parceiro dele. O ego quer controlar o rio. O espírito aprende a flutuar. O exercício do desapego é simbólico, mas profundamente prático. Fazer o melhor e soltar o resultado. Dar o seu amor e deixar que ele encontre o caminho que precisa. Servir com dedicação, sem precisar ser lembrado por isso. Confiar que há uma sabedoria maior tecendo os fios da existência, mesmo quando os planos não se cumprem. O desapego não é apatia, é confiança. É o coração que diz: eu fiz a minha parte e o resto pertence à vida. Essa entrega não é passividade, é força, porque requer fé naquilo que não se pode controlar. O ego, ao contrário, acredita que soltar é perder, mas na verdade é segurando demais que ele se torna escravo. A posse cria medo, o apego cria dependência, e tudo o que gera dependência inevitavelmente traz dor. O desapego, portanto, não é perda, é libertação. É como abrir as mãos e perceber que o que é seu de verdade nunca precisou ser segurado. O amor, a paz, a sabedoria, tudo o que é essencial, não pode ser tomado, porque não pertence ao mundo das trocas. Quando o ser humano alcança esse estado, o ego se rende e a alma enfim governa. O silêncio volta a ser morada, o presente volta a ser suficiente e o coração volta a ser leve. O desapego é a última lição, porque é a que encerra todas as lutas. É o instante em que você entende que não há mais nada a provar, nada a defender, nada a temer. É quando a mente se curva diante da verdade e reconhece: o que eu buscava lá fora sempre esteve aqui dentro. Nesse ponto, o ego se cala e o espírito finalmente repousa em paz. O ego é seu inimigo, a liberdade depois do reflexo. Quando a máscara cai e o espelho se quebra, algo silencioso acontece. Você se vê de verdade, sem os papéis, sem as defesas, sem a necessidade de impressionar. O ego tenta resistir, mas chega um momento em que ele se cansa de lutar. E é nesse cansaço que nasce a lucidez. A vida que antes parecia uma sucessão de disputas e expectativas começa a se revelar como um fluxo contínuo, onde nada precisa ser forçado, apenas compreendido. O ego queria ser senhor de tudo. O espírito sempre quis apenas ser livre. O ego não é um inimigo a ser destruído, mas um servo que precisa ser educado. Ele cumpre seu papel quando está sob a orientação da consciência. Sem ele, você não teria identidade no mundo. Mas quando ele domina, você perde a alma. A sabedoria está em colocá-lo no lugar certo, não à frente, conduzindo, mas atrás, servindo. Quando o ego aprende a obedecer ao coração, tudo volta ao equilíbrio. O orgulho dá lugar à serenidade, o medo dá lugar à confiança e a ansiedade cede espaço para a presença. A Bíblia, em Tiago, capítulo 4, versículo 6, ensina: Deus resiste aos soberbos,
mas dá graça aos humildes. Essa não é apenas uma frase de fé, é uma lei natural. O orgulho cria resistência, e tudo o que resiste se torna pesado. A humildade cria fluidez, e tudo o que flui se torna leve. É por isso que a graça só toca os corações que aprenderam a se curvar. A verdadeira liberdade espiritual é essa: estar de pé diante do mundo, mas ajoelhado diante da verdade. Sêneca escreveu: "O homem que se domina é mais poderoso do que aquele que conquista um exército." Essa é a conquista final. Dominar o próprio impulso, a própria raiva, a própria necessidade de ser visto. Dominar não com repressão, mas com compreensão. Quando você se observa sem julgamento, algo dentro de você se expande. O ego, que antes gritava, começa a se aquietar. Ele percebe que não precisa mais lutar para existir, porque agora existe uma força maior sustentando tudo: a consciência. Quando o ego se cala, o espírito fala, e é nessa voz que mora a paz que o mundo não pode dar. A liberdade verdadeira não é estar acima dos outros, é estar em paz consigo mesmo. É caminhar leve, sem precisar provar nada, sem carregar o passado, sem temer o futuro. É poder olhar para o espelho e, em vez de se ver fragmentado, enxergar unidade. O reflexo já não engana, porque a alma reconhece o que é. Talvez o ponto mais bonito dessa jornada seja compreender que até o ego serviu ao seu propósito. Ele foi o espelho que revelou onde você ainda não se conhecia. Ele mostrou as sombras para que a luz pudesse surgir. E agora que o reflexo se dissolveu, resta apenas o que sempre esteve aqui: o ser real, silencioso e presente. A liberdade depois do reflexo é isso: o retorno ao essencial. O instante em que você percebe que a vida nunca quis que você fosse perfeito, apenas verdadeiro. Há um instante em que as palavras cessam, e o que resta é apenas a sensação de reconhecimento. O ego tentou dominar, resistiu, vestiu máscaras, buscou aplausos, se perdeu em comparações, construiu muros, fingiu poder. Mas agora, tudo o que ele sustentava começa a se desfazer. O ruído se transforma em quietude, o esforço em rendição, a angústia em compreensão. Nesse ponto, a alma finalmente respira. A vida não exige mais disfarces. A verdade pode, enfim, repousar em si mesma. A jornada que percorremos até aqui não foi sobre eliminar o ego, mas sobre ver com clareza onde ele governa e onde o espírito dorme. Foi sobre reconhecer que, por trás de cada tentativa de controle, havia medo. Por trás de cada orgulho, havia dor. Por trás de cada comparação, havia um pedido silencioso de amor. Ver isso com compaixão é o primeiro passo para a cura. Porque a cura nunca acontece pela força, mas pela consciência. Tudo o que é visto com amor se transforma. O ego nos ensina com dor aquilo que o espírito nos ensinaria com silêncio. Mas o aprendizado, mesmo tardio, ainda é sagrado. A dor purifica, o fracasso desperta, a humilhação abre espaço para a humildade e o silêncio se torna mestre. Assim, a alma amadurece e entende que não há inimigos, apenas professores em diferentes formas. O ego, quando iluminado, se torna instrumento da sabedoria. Ele deixa de dominar e passa a servir. E quando serve, cumpre seu verdadeiro papel: ajudar a alma a existir no mundo sem se perder dele. A liberdade espiritual é o ponto onde o ego se ajoelha diante da consciência. É quando a mente se curva, o coração se abre e o ser volta ao centro. Nesse estado não há pressa, não há disputa, não há necessidade de provar nada. Tudo está em paz, porque tudo foi compreendido. A luz não precisa apagar a sombra, ela apenas a revela. O ego não precisa ser destruído, apenas lembrado de quem é o mestre. E o mestre sempre é o espírito. Antes de encerrar, olhe para dentro. Perceba onde o ego ainda o protege e onde o aprisiona. Observe os momentos em que ele grita e os momentos em que ele se cala. Há uma sabedoria escondida em cada reação. Nada precisa ser negado, apenas compreendido.
A verdadeira transformação acontece quando a consciência assume o lugar que o ego ocupava. E, quando isso ocorre, até as feridas passam a servir à luz. Então, ao fim dessa reflexão, que você possa guardar em si uma certeza suave, a de que a vida não pede perfeição, pede presença. A de que a grandeza não está em se exaltar, mas em se conhecer. A de que a humildade é a mais alta forma de poder. E que, quando o ego finalmente se cala, o espírito encontra sua voz. E essa voz é calma, firme e eterna. Leia também os comentários. Há sabedoria em cada história. E se desejar selar essa jornada, escreva: eu abraço toda a prosperidade e me liberto de toda a amargura. Que estas palavras o acompanhem em silêncio, e que o silêncio o leve de volta àquilo que sempre foi seu, a paz de simplesmente ser.